Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse quadrinho chamado Grama. A autora é coreana e eu vou tentar ler o nome dela. Keun Suk Gendry Kim, alguma coisa assim. E ele foi publicado pelo Pipoca e Nanquim. É uma publicação original de 2017, que aqui no Brasil, se eu não me engano, saiu em 2020. Quem me emprestou foi a querida da Litsa, muito obrigada. A amiga Lili, falei Litsa aqui outro dia, e ela ficou perguntando se eu estava com raiva dela. Então, Lili, muito obrigada pelo empréstimo. É uma HQ, né, uma graphic novel, assim, gordinha. E ela trata de um assunto, assim, meio pesado, que é a escravidão sexual. Durante a Segunda Guerra e a Guerra Sino-Japonesa, o Japão sequestrou algumas mulheres para torná-las escravas sexuais. Numas casas que eles, de um modo bastante eufemístico e machista, chamavam de casas de conforto. Seriam conforto para os soldados. E essas casas ficavam pela China, em outros lugares, elas normalmente eram ocupadas por mulheres, a maioria delas mulheres de outras nacionalidades que não japonesas, embora japonesas também, mas a maioria era coreana, chinesa, taiwanesa, enfim. E essa história é a história de uma delas. Ela é a história de uma senhora chamada Oksun Lee. Eu não garanto que eu vou lembrar o nome ao longo do quadrinho, tá? E a quadrinista conta essa história como se ela tem um pouco assim de autobiografia, né? Então ela decide contar a história dessa senhora, mas ela não tem nenhuma relação com essa senhora. Ela era uma pesquisadora que decide então fazer. Eu não sei se ela é uma pesquisadora, mas ela parece ser uma pesquisadora, porque ela fala da relação dela com uma professora, né? Ela faz uma viagem com uma professora, enfim, de uns estudos lá sociais, culturais que elas fazem. E ela decide, então, fazer a representação dessa história, como se ela quisesse contar essa história das mulheres de conforto por um viés, assim, meio original. E então ela busca, nas sobreviventes, alguém que possa contar essa história para ela. Então ela se mostra aqui. Eu vou mostrar um pouco dos desenhos. Aqui na capa a gente tem essa menina diante de duas figuras masculinas, mas apesar de ser muito pequenininha, essa menina, ela já era adolescente aqui. A personagem, a Oksun Lee, ela era baixinha, então ela fala que ela era baixinha, então ela é representada ao longo de todo o quadrinho bem pequenininha, assim, a gente fica com a impressão de que é uma criança. Tirei a jacket, tá? É uma jacket, assim, soft touch, com verniz localizado, né? E vou mostrar aqui uma representação da senhora já na idade, né, mais velha, a Oksun Lee. Essa senhora, ela fica numa casa de acolhimento que é destinada para essas mulheres, né, para as mulheres que sobreviveram aí a esse horror, e bota horror nisso. Aqui é como fica o quadrinho sem a jacket. Ele tem essa capa já com a Oksun Lee aí meio que pela adolescência. E aqui na contracapa ela já mais velha, que é quando a autora, né, a quadrinista, encontra com ela. Então ela vive nessa casa de acolhimento, que é destinada a essas mulheres, né, que foram escravizadas sexualmente. E a quadrinista faz algumas visitas lá no sentido de encontrar alguém que possa contar para ela uma história que valha essa publicação em quadrinho. Então a quadrinista não tá pessoalmente implicada na história, elas não têm nenhuma relação, por exemplo, de parentesco, né, pessoal. Essa aqui seria a quadrinista e essa seria a senhora, né? Aqui elas estão conversando, a senhora tá rindo. A história dessa senhora foi muito brutal. Ela começa contando sobre como ela queria muito ir para a escola e não podia, porque ela já estava vivendo essa realidade de guerra, de ocupação, de muita pobreza. Então só os irmãos dela, rapazes, podiam estudar, as meninas tinham que ficar meio que perto de casa, a família tentava casá-las ou colocá-las para trabalhar na família mesmo. Então não lhe foi permitido estudar. Essa foi a primeira infelicidade que ela narra. Mas em seguida, por causa da fome e da pobreza, a família acaba meio que vendendo ela. Isso é um ponto meio polêmico na história dessa senhora, porque depois que ela reencontra a família, enfim, a família não quer meio que admitir. Mas assim, ou ela foi dada, ou ela foi vendida, alguma coisa para diminuir as despesas da família e também para que a menina pudesse comer. Então ela foi dada para uma outra, entre aspas, família,
com a esperança de que ela fosse comer. E, na verdade, a menina vira uma espécie de escrava. Não sexual ainda, mas ela vira uma escrava pro trabalho. Botam a menina para trabalhar loucamente, porque a família para quem ela é dada é dona de um restaurante. A Ok Sun Lee começa a ser empurrada de um lugar para outro, de uma família para outra, até que ela é mandada para a China. Ela é sequestrada de novo e mandada para outro lugar. E ela não sabe para onde ela tá indo, o que ela vai fazer, até que ela descobre que ela tá indo para esses lugares para onde as mulheres vão servir como mulheres de conforto, né? Ou seja, escravas sexuais. E lá ela conhece outras meninas e vê que boa parte delas são bem novas, assim, algumas mulheres eram casadas, mas ainda assim elas são novas, elas são adolescentes, tem meninas de 10 anos, 12 anos, 13 anos. A Ok Sun Lee, na ocasião, tem entre 15 e 16 anos. E é, assim, uma vida de extrema desumanização e brutalidade que ela vive, porque elas não são alimentadas direito, as meninas ficam todas amontoadas numa casa que não tem espaço para todo mundo, e elas têm que atender dezenas de homens num dia. Então é uma coisa assim pavorosa. O que essa mulher passou, assim, a Ok Sun Lee, é inacreditável que ela tenha sobrevivido, porque ela viveu inanição, ela pegou doenças gravíssimas por causa, né, dessa quantidade enorme de homens que ela atendeu, homens que não se protegiam, que não se cuidavam e que não estavam, na verdade, não estavam nem aí. Ela sofria muita violência física também, tanto das pessoas que a aprisionavam quanto dos homens que ela atendia. Então, assim, foi realmente uma vivência desesperadora que essa mulher teve. E o quadrinho é muito bonito, assim, graficamente. A desenhista é uma excelente desenhista. As maneiras que ela tem para retratar o sofrimento são muito bonitas, porque ela usa muito o preto e ela vai borrando um pouco o rosto das pessoas, né? Aqui a gente tem a Ok Sun Lee, assim, num quadrinho super dramático, né? Aqui tem ela mais velha lembrando. Eu gosto muito desse recurso em que ela bota o rosto da senhora em primeiro plano e vai botando as memórias no fundo. E o rosto da senhora, ele vai meio que se apagando, assim, sabe? É como se a tristeza fosse apagando essa mulher. E eu achei muito bem escolhido esse recurso, porque esse apagar-se é uma espécie de evocação dessa humanidade negada, né? Ela usa muito também essas imagens de florestas escuras, que tem muito a ver com a paisagem de onde a personagem estava e com esse lugar de onde era muito difícil fugir. Elas não tinham como fugir porque elas não tinham dinheiro e porque elas não entendiam a geografia. Elas não sabiam, elas não conheciam a China, né? Elas só viam, assim, muita fazenda, muito pasto, muita floresta e não sabiam para onde ir, não tinham perspectiva de se tivessem que fugir para onde elas iriam, enfim. Aqui um outro quadrinho que explora bem essa coisa de mostrar o sofrimento de maneiras sutis, né? Porque como esse é um quadrinho que explora muito essa violência extremamente brutal, ela tem que arrumar maneiras não tão chocantes de representá-lo. Mas aqui também um outro momento em que ela tá assim caída no chão. Isso aqui já é depois da libertação, que é uma outra coisa que ela conta também. É o que aconteceu com as mulheres de conforto depois da rendição do Japão, né? Então, quando elas de fato estariam libertas, mas não tem liberdade, né? Para quem tá expatriado e sem dinheiro, enfim. Aqui é uma representação da casa de conforto, os corredores com as portas e os sapatos dos soldados na porta. Então, assim, o quadrinho, ele é, assim, visualmente muito bonito e eu acho muito importante que a história da Ok Sun Lee seja contada, né? Essa que foi a história de tantas mulheres num período, assim, de muita brutalidade que houve com as vítimas de guerra. Mas eu fiquei pensando que tem coisas nesse quadrinho que não me agradaram muito. Em primeiro lugar, vou tentar explicar o título, como a autora explica o título, né? Grama tem a ver com a grama mesmo, né? O mato. E ela se refere, então, às mulheres de conforto como grama, meio que dizendo assim, vem um inverno rigoroso, seca a grama, mas ela resiste e ela surge de novo na primavera. Então tem essa ideia da resistência e da resiliência dessas mulheres, né, da Ok Sun Lee mesmo, que a gente não sabe como que conseguiu sofrer, aguentar, resistir a todo esse sofrimento. Porém, o livro termina com uma coisa assim, meio que tipo, o sofrimento vem, mas elas resistem, algo do gênero, que me parece uma espécie de redenção que absolutamente não existe. Porque todo o relato da Ok Sun Lee
é de angústia, de amargura, de um sofrimento sem fim, de uma ferida aberta que nunca fecha, né? De um sofrimento atrás do outro até o fim da vida. Eu vou dar spoiler aqui porque eu vou explicar porque eu não gostei do livro, tá? Então, se você não gosta de spoiler, pula essa parte. Ela vai dizer sobre como ela acabou casando com um cara que ela não estava muito afim de casar, né? E como quando ela tenta reencontrar a família, ela tenta reencontrar a família dela. Ela percebe que as coisas não são tão boas assim, a família dela não tem um relacionamento assim tão bom, então isso deixa ela muito triste porque ela acaba não tendo convivência familiar com a família anterior dela. E ela vira uma espécie de ativista muito insatisfeita com a resposta que o governo japonês dá à situação dessas mulheres. Ela acha que essas mulheres nunca foram reparadas adequadamente pelo que elas sofreram, né? Então, ela fica sempre dando entrevistas falando sobre isso, né? Sobre como as declarações ou as ações políticas que o governo japonês fez no sentido de reparar essas vítimas da escravidão sexual foram absolutamente insuficientes. Então, assim, uma das últimas falas dela é reclamando do governo japonês, ela não tá feliz. Ela, inclusive, parece uma pessoa que vive muito solitária. E aí, dentre as coisas que me incomodam, tem 2 momentos em que a quadrinista fica perguntando pra ela assim: ah, mas teve algum soldado que tratou a senhora bem? Teve algum que a senhora gostava mais? Que são perguntas, assim, tipo, você tá falando de uma mulher que foi brutalizada, sabe? E assim, essa senhora não falou espontaneamente de pessoas assim. Ela até fala de uma ou outra pessoa que trataram ela um pouco melhor, mas ela fala assim, não, no fim eles eram todos iguais. A conclusão dela, sempre que surge esse assunto, é de que eles eram todos iguais, porque ela sempre foi abandonada, ela sempre foi deixada pra trás ou explorada de algum modo. Então, assim, mesmo quando alguém parecia mais gentil no trato, essa pessoa não ajudou. Não a ajudou a fugir, não a acolheu quando ela precisou, né? Fez promessas que não cumpriu, enfim. Então, ela resumia todo mundo como eles todos como todos iguais. E aí, tudo bem, que a mulher fizesse a pergunta uma primeira vez, né? Você até fica assim, não, coisa de pesquisadora, né? Talvez ela quisesse, né, extrair um pouco mais aí da complexidade da experiência da senhora. Mas que ela ficasse reiterando, porque ela faz a pergunta mais de uma vez, isso já me incomodou. A gente tem a impressão de que ela tá tentando cavar um final meio que feliz, um final reconciliador, que não vem. A outra coisa que incomoda é que a quadrinista mostra que ela vai lá visitar a senhora, que ela tem um deadline, ela tem um prazo para entregar esse trabalho. Parece que ela é muito... Ela não tem envolvimento com a história da senhora. Ela estava muito preocupada em contar esse fato histórico do ponto de vista da vítima. Então ela estava querendo, de certo modo, contar sobre uma nova luz, sobre um novo ângulo. Mas ela não estava muito preocupada com a pessoa, porque ela não era parenta, nada da pessoa. Então ela comenta, por exemplo, sobre como ela parou de visitar a senhora, de como num determinado momento ela pensou, talvez eu visite. Ela até mostra no quadrinho que ela promete, eu venho te visitar, e diz que nunca foi, voltou lá para visitar a senhora. Então tem aquela coisa meio assim da pesquisadora que estava muito interessada na história e na pesquisa e no fato histórico e no trabalho, né, em fazer o seu quadrinho, mas não estava muito preocupada com a pessoa, né, com a senhora. Fica quase a sensação incômoda de que ela usou a senhora, né? E aí fez a senhora voltar naquelas memórias, né? A senhora, ela dá a entender que a Aoko Lee demora a começar a contar a história, que ela fez várias visitas e a Aoko Lee só ficava falando coisas genéricas, assim, do tipo, eles têm que reparar a gente, não sei o que ela ficava sempre falando coisas, fazendo reclamações genéricas e não contando o que realmente tinha acontecido. Mas eu fiquei com essa sensação. No final, tem uma espécie de epílogo onde a autora fala de uma viagem que ela fez com a professora, tentando visitar uma antiga casa de conforto e não conseguiu. E é uma coisa assim bem mais distanciada da história da senhora, assim, bem desconectada. Então, assim, me causou um certo incômodo, vou dizer assim, eu não sei, não encaixou pra mim essa parte, embora a autora tenha sido honesta, tá? Assim, ela mostra que realmente ela não voltou lá pra ver a senhora, que ela estava realmente preocupada em terminar esse trabalho. Ela é muito honesta em relação à própria postura, mas que me causou um desconforto grande, assim, em relação à senhora, porque é como se a senhora estivesse sendo explorada mais uma última vez, né? A história, é importante que a história dela seja conhecida, eu acho.
Mas depois que ela serviu para os propósitos de pesquisa e divulgação, ela pode ficar lá sozinha de novo na casa lá de acolhimento. Sei lá, eu fiquei com essa sensação bem desagradável, sabe? E aí, não sei. Eu conversei com algumas pessoas que concordaram comigo em relação a isso, porque eu fiz uma pergunta no Instagram. Tive essa conversa com a Lili, que foi quem me emprestou, e ela teve o mesmo incômodo. E aí eu pergunto se vocês que leram sentiram isso ou se não incomodou. Eu fiquei lembrando de duas histórias que têm a ver com essa coisa de contar o sofrimento de alguém do passado. O primeiro é o Maus, né? É um quadrinho muito famoso também, onde o autor vai falar do pai dele como vítima, né, do antissemitismo durante a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, e dessa perseguição, né, contra judeus, e ali você tem implicado uma relação familiar bem complexa. Mas eu também lembrei dos livros da Svetlana Alexievich, que vai como uma pesquisadora, ou uma jornalista, dar voz para as vítimas, que eu acho que é algo que a pesquisadora procura fazer aqui. Mas a gente vê que a Svetlana procura se colocar pouco, né? Ela tem normalmente uma introdução e um epílogo, uma conclusão, alguma coisa assim, mas ela deixa as pessoas falarem por si, é bem um relato pessoal das pessoas mesmo. E eu não sei, parece que soa mais respeitoso com as pessoas, não sei. Eu fiquei com esse incômodo. Então é isso, assim, o quadrinho tem desenhos maravilhosos, a quadrinista faz desenhos realmente lindos, e a história do Aung San Suu Kyi é uma história importante da gente conhecer, para não esquecer, para lutar contra esse tipo de coisa. Porém, fica aí esse incômodo com a postura da quadrinista em relação à senhora. Isso realmente me deixou bem desconfortável. É isso então. Obrigada a todos pela companhia, obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau.